Bom, meus irmãos, para quem esteve aqui há cerca de 2 finais de semana atrás, Deus, em graça e misericórdia, me deu uma palavra sobre posicionamento, a qual eu estive compartilhando com os irmãos sobre o chamado do qual Moisés teve em sua vida, a forma como Deus chamou Moisés, a maneira com a qual Moisés relutou aceitar esse chamado. Eu compartilhei também alguns pontos que colocam Moisés no topo de todos os personagens que tipificam Jesus. Eu expliquei o porquê, eu fiz algumas comparações, Por exemplo, Moisés, no cenário a qual ele nasceu, foi um cenário de perseguição, um cenário de morte. Da mesma forma, Jesus, quando Jesus nasceu, também houve um cenário de perseguição, de morte para com os pequeninos, para com as crianças. Enfim, eu falei bastante sobre Moisés, sobre a passagem do Mar Vermelho, que foi uma passagem que todos nós já conhecemos muito bem. No final de semana passado, dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus, a pastora Lúcia deu sequência, sem que nós tivéssemos combinado, e ela trouxe Êxodo 17, falando sobre uma outra passagem famosa, que é aquela passagem a qual Moisés está no topo do monte, intercedendo pelos israelitas, numa peleja que houve entre os amalequitas e os israelitas. Então Moisés sobe até o topo do monte com Arão e Hur, e em um determinado momento Moisés tem os seus braços fadigados, cansados. E essa mensagem, eu tenho ela para mim como uma mensagem bem eclesiástica, porque ela mostra dois lados. Ela mostra o lado do líder e o lado do liderado. Qual é o lado do liderado? É aquele que tem a sensibilidade de identificar que o seu líder, ele também é limitado, ele precisa de ajuda, ele precisa de um suporte. E o lado do líder é o lado de Moisés, é aquele que também teve de ter a humildade de reconhecer a sua própria limitação. Moisés poderia muito bem ter dito: não, vocês não precisam fazer nada, eu sou o escolhido. Mas Moisés teve a humildade de aceitar a ajuda. Arão e Hur poderiam muito bem ter dito: Moisés, você foi o chamado por Deus, então resolva aí as suas pendências. Mas não, eles tiveram a sensibilidade de identificar a limitação do seu líder e ajudar. E hoje na igreja, de uma maneira geral, eu não estou falando de Icona, eu estou falando na igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o que está faltando é essa sensibilidade dos liderados para com seus líderes e a humildade dos seus líderes para com os liderados. Por quê? A obra não é do liderado, a obra não é do líder, a obra é do Senhor. Aleluias! Então, se no cenário apresentado aqui, ministrado pela pastora Lúcia, se houve a vitória, foi porque houve a união de liderado com líder, líder com liderado. Todos estavam debaixo de uma mesma visão, debaixo de um mesmo propósito, debaixo de uma única palavra. Aleluias! E a minha oração é que hoje nós, Igreja Casa de Oração Nova Aliança, estejamos de igual modo debaixo da mesma visão, debaixo do mesmo propósito e da mesma palavra. Amém? E hoje, não combinando na linha horizontal, mas Deus já tinha programado, eu vou dar sequência, em Êxodo. Eu falei com a pastora Lúcia que na semana passada, enquanto ela ministrava, Deus me levou para uma passagem também muito conhecida de Êxodo mesmo, e é exatamente sobre essa passagem que nós vamos ministrar. Eu vou pedir gentilmente que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32. Aleluias. Êxodo capítulo 32. Fico feliz que, embora nós tenhamos a mensagem, a Bíblia aqui no telão, mas eu estou ouvindo, o barulhinho das folhinhas. Louvado seja Deus, que Deus seja louvado. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. O epígrafo diz assim: o bezerro de ouro. Aleluias. E o texto diz: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte,
ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eu vou ler novamente, atente-se a essas palavras, as palavras das quais o povo do Egito proferiu sobre Moisés se dirigindo a Arão. Vamos lá. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Amém? Feche seus olhos, encurve a sua cabeça em reverência ao Senhor. Vamos orar, pedindo que o Senhor possa abrir o nosso entendimento sobre essa palavra. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta não é o varão rodando, não é a espada cortando o laço. Tudo isso são métodos sim de libertação, mas a maior libertação que o cristão, que o Filho de Deus pode ter em sua vida é conhecendo a verdade. Aleluias! Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, eu quero, ó Deus, glorificar, exaltar, enaltecer, ó Deus, engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, por tudo aquilo que Tu és santo, Tu és Senhor, Tu és o dono desta casa, Tu és o dono da igreja, a casa de oração, Nova Aliança, e em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós nos reunimos aqui, ó Deus, para ouvir não o que meramente o Joe limitado, o homem pecador, miserável tem a dizer, mas tudo aquilo, ó Deus, que o Teu Espírito tem ministrado, ó Deus, e deseja compartilhar conosco nesta noite. Que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de edificação, que esta palavra, Senhor, seja uma palavra de esclarecimento, que essa palavra, Senhor, seja uma palavra de transformação, uma palavra de libertação, porque não é a minha palavra, é a sua palavra, e a sua palavra, ó Deus, tem poder de fazer o que a minha não faz. A minha é limitada aos ouvidos, mas a tua palavra vai até a alma, vai até o espírito, vai até onde o homem não pode alcançar. Então, ó Deus, eu te peço, toca na alma, toca no espírito, toca no coração, toca na mente, que todo bloqueio nesta noite, que qualquer um de nós tenhamos de entender a tua palavra, seja repreendido pela autoridade que existe no nome de Jesus, no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Aleluias, glória a Deus, aleluia, Jesus. Meus irmãos, o livro de Êxodo, ele é um livro que faz parte de um conjunto de livros que popularmente nós chamamos de Pentateuco. Esse nome é uma expressão grega que significa conjunto de rolos, porque foi dado na época, mas trazendo para a nossa atualidade, significa conjunto de livros. A saber, esse conjunto de livros, ele é composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Conjunto esse que em hebraico significa Torá. E por que Torá? Porque, na verdade, esse conjunto ele é considerado a lei dos judeus. Torá em hebraico significa ensinamento, significa instrução. Mas na maioria das vezes, 80% ou até mesmo 90% das vezes, o nome Torá significa lei. Então, quando eu olho para a Torá, eu estou dizendo que eu estou olhando para a lei. Quantos estão entendendo? Amém? Não é à toa que no Pentateuco ou na Torá, nós encontramos exatamente 613 leis, 613 instruções, 613 ensinamentos, dos quais Moisés, inspirado por Deus, tendo ouvido o próprio Senhor, as descreveu.
para quê? Para remoldar o caráter de Israel, para redefinir o caráter de Israel. Como nós temos visto há cerca de 2 finais de semana atrás, como eu bem disse antes, Israel outrora estava escravizado, passou um período aí de aproximadamente 400 a 430 anos, escravizado no Egito. Então é natural que à altura do campeonato eles estivessem completamente envolvidos com a cultura, envolvidos com a liturgia, envolvidos com os ritos, envolvidos com os costumes do Egito. Então Deus chama Moisés e dá as orientações para Moisés, para que Moisés, através dessas leis, através dessas instruções, pudesse reconfigurar a mente, a moral e os costumes socio-religiosos do povo hebreu que tinha acabado de sair do Egito. Quantos estão entendendo? Aleluia. E por que Deus fez isso, meus irmãos? Porque Deus, Deus, ele identificou, como eu acabei de mencionar, que os hebreus, eles estavam livres, mas mesmo estando livres, eles estavam presos. Eles estavam presos à cultura do Egito. Eles estavam tendo a oportunidade de ter uma nova vida, mas no caminho para esta nova vida, eles ainda estavam com ações pertinentes ao Egito, ou seja, pertinente ao passado. Repita comigo, ao passado. E aqui Deus já começa a falar conosco. E o que Deus começa a falar conosco? Cuidado para que o teu passado vivido no presente não comprometa o teu futuro. Deus está falando muito claro para mim e para vocês. Cuidado para que o que você viveu no passado, se você trouxer para o presente, isso vai comprometer o seu futuro. E é exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, com o povo hebreu. Esse povo que saiu, eles não entraram em Canaã. E por quê? Porque eles permitiram que a cultura, que os maus costumes dos egípcios, estivessem sobre a vida deles no caminho. Então Deus renovou esse povo para que o povo que entrasse em Canaã fosse um povo completamente alinhado com a sua palavra. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Deus está falando para muitos de nós, cuidado com o que nós temos trago para o presente. O passado nem sempre é válido. A gente tem que deixar o passado no passado, viver o presente. Nós não podemos olhar para o passado e querer trazer a nossa bagagem vivida, traumas, medos, receios, desesperos, enfim, todos aqueles problemas do passado para o presente. Por quê? Porque Deus tem algo novo, e Deus só vai dar algo novo em nossas mãos quando o velho nós largamos. Aleluias, aleluias, glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus. Na quarta-feira passada, o nosso irmão diácono Alexandre, ele ministrou sobre Isaías 43. E num determinado momento da palavra, Deus o inspirou para falar a seguinte mensagem, abre aspas: seu passado só serve para ser lembrado quando ele te empurra para frente. Eu vou repetir, seu passado só serve para ser lembrado quando ele te empurra para frente. E quando, ao mesmo momento a qual o diácono Alexandre estava ministrando essa palavra, quando ele falou isso, já me veio logo Lamentações 3:21, que diz: eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz esperança. Então entenda que muitas coisas do passado que não valem a pena, de fato a gente tem que deixar no passado, mas aquilo que vai nos manter de pé, nós precisamos trazer para o presente. E o que é que Deus quer que nós tragamos para o presente? Os livramentos que Ele fez em nossas vidas no passado, as muitas portas de emprego que Ele abriu em nossas vidas no passado, os muitos livramentos que Ele nos deu, as muitas reconciliações familiares que Ele nos deu. É tudo isso que nós precisamos recordar, tudo que Ele fez no passado, para nos mantermos de pé no presente e alcançarmos a grande Canaã no futuro.
Só que o que nós mais vemos são pessoas, inclusive dentro de ministérios, apegado, enclausurado no passado, num passado de angústia, num passado de dor, num passado de mágoa, num passado de decepção, num passado de trauma. Deus está falando, cuidado, o que não vale a pena deixa no passado. Existe até um ditado, para os ricos é claro, que diz, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. E eu me utilizo desse ditado popular para dizer, o que aconteceu no Egito, fica no Egito. Só traga aquilo que te traz esperança. Não é possível que até hoje Deus não tenha feito nada, que você não possa se recordar e dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Quantos livramentos, o pão de cada dia na mesa, o teto que nós dormimos, Joey, mas o teto não é próprio, mas até agora Deus tem ajudado você honestamente a pagar o seu aluguel. Olha o carro que você tem, para os que têm carro, mas não é o carro do ano, mas é o carro que te leva e te traz. Mas eu não tenho carro, mas Deus te possibilita a pegar um Uber. Mas eu não tenho dinheiro para o Uber, mas Deus te possibilita ter dinheiro para o ônibus. Então nós precisamos olhar para o nosso passado e pegar o que de positivo houve para nos manter de pé no presente, para que nós possamos estar firmes até chegarmos no futuro. Só que não foi isso que aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu, eles tinham acabado de ser libertos do Egito. Eles viram grandes demonstrações. Eles viram as 10 pragas acontecendo. Eles viram o mar vermelho se abrindo. Só que cerca de 1 ou 2 meses depois, eles estavam se corrompendo. Eles estavam esquecendo tudo aquilo que eles tinham vivido não há anos atrás, mas há dias atrás. Para vocês verem como a natureza do homem, e eu não vou dizer apenas dos hebreus, a natureza do homem, ela é ingrata. A nossa natureza carnal, eu não digo a espiritual, porque uma vez que nós aceitamos a Jesus, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós, amém? Mas a nossa natureza adâmica, ela é ingrata. Os hebreus, eles tinham acabado de clamar, Senhor, manda um libertador, Senhor, traz um libertador, porque nós não aguentamos mais essa opressão. Deus então levantou Moisés. Moisés veio, através de Moisés, Deus liberou as 10 pragas. Deus mandou a coluna para separar o povo do Egito e o Mar Vermelho, ali nos 45 minutos do segundo tempo. Deus abriu o Mar Vermelho, ou seja, eles tiveram a comprovação visual do poder de Deus. Eles tiveram acesso direto, não foi ninguém que contou, eles estavam presentes e ainda assim se mantiveram ingratos. Aleluia, se mantiveram ingratos. Eles não suportaram esperar. Nesse cenário do qual nós lemos, Moisés, já dirigido por Deus, já guiado por Deus, estava no Monte Sinai, recebendo as leis, recebendo todas as novas doutrinas das quais o povo de Israel deveria seguir. Então no Monte Sinai, Deus deu para Moisés algumas leis, deu a questão do tabernáculo, como o tabernáculo deveria ser, a questão da adoração, a criação do azeite, as festas que deveriam acontecer. Então no Monte Sinai, de fato, Deus estava reconfigurando toda a estrutura moral, social e religiosa do povo. Enquanto Moisés estava lá no monte falando com Deus, o povo começou a esperar, esperou 1 dia, 2, 3, 10, 15, 20, só que nada acontecia. E quando chegou o próximo dos 40 dias, se não exatos 40 dias, eles começaram a se corromper e começaram a induzir a Arão que criasse um ídolo, para que eles então pudessem adorar. Vejam só a ingratidão. Eles não conseguiram esperar a resposta de Deus.
Eles não conseguiram esperar as orientações do Senhor. E é isso que acontece comigo e com você. Isso é o que aconteceu com o povo hebreu. Nós estamos diante de uma promessa, nós estamos diante de um propósito, e a gente quer que esse propósito e essa promessa aconteça do dia para a noite. A gente quer que o Senhor responda, a gente quer que, hoje é domingo, a gente quer que o Senhor responda amanhã pela manhã, se não quando chegarmos em casa ainda hoje. Só que Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para a resposta de Deus. Ele te ouve no momento em que você clama, mas Ele te responde quando Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E para isso, nós precisamos esperar em obediência. Aleluia! Vire para o seu irmão e diga: meu irmão, aprenda a esperar em obediência. Aprenda a esperar em obediência. Aprenda a esperar em obediência. Aleluias! Uma vez que nós não saibamos esperar em obediência, nós corrompemos completamente o propósito de Deus. Porque esperar é inevitável. Nós vamos ter de esperar. Independente de estarmos em obediência ou não, nós vamos ter de esperar. A diferença é que, se nós esperamos em obediência, a glória é para o Senhor. Se nós esperamos em desobediência, nós é que vamos colher os frutos da desobediência. Então cabe a nós decidirmos. O momento da espera é inevitável. Agora, como nós vamos esperar é que fará toda a diferença. O diácono Ian, ele mencionou sobre Paulo e Silas na prisão. Eu sempre falo de Paulo e Silas, eles são personagens muito presentes na minha vida. Eles estavam encarcerados em Atos 16. Eles estavam encarcerados, eles estavam amordaçados, eles tinham sido completamente surrados. E eles estavam aguardando a provisão de Deus. Eles estavam aguardando o socorro dos céus. Quando acontece? Não sei. Mas enquanto não acontece, vamos nos manter em obediência. Vamos nos manter em obediência. Vamos louvar, vamos adorar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluias! Só que o que a gente mais vê são pessoas trazendo problemas do passado para o presente, e aí não conseguem esperar. Começam a corromper, começam a desconfigurar os propósitos que Deus tinha para mim e para a sua vida. Deus está falando: aprenda a esperar em obediência. Nada, se você precisar trazer algo do passado, se apegue àquilo que vai te manter de pé. Quer ver só? João 11. João 11 fala sobre a morte de Lázaro. Lázaro morreu, todos nós já sabemos, né? Daí então Jesus volta para Betânia, e chegando em Betânia, Marta, a primeira a saber que Jesus está chegando, Marta vai até o encontro de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vira e diz: Marta, o seu irmão ressuscitará. E ela diz: sim, ele ressuscitará no último dia. E o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim não morrerá, e ainda que morra, viverá. Jesus estava dizendo: aquilo que você espera para o futuro já está diante de você, já vai acontecer. Basta que você creia. Alguns versículos depois, já prestes a ressuscitar Lázaro, Jesus diz: tirai a pedra. E Marta é a primeira a dizer: mas mestre, o corpo já faz 4 dias, já cheira mal. E aqui, para você entender que Marta, ela não se apegou à palavra que Jesus tinha dito aonde? No passado, de que Ele era a ressurreição. O próprio Jesus estava dizendo: tirai a pedra, tirai a pedra. Jesus está dizendo: quando eu ordeno que tire a pedra, não importa se está morto 4, 18, 20, 30 dias, vai ressuscitar, porque eu tenho poder, eu sou o poder. Só que Marta, presa à dor do passado, à dor da perda, ela teme, ela fica receosa. Ou seja, aqui Marta, por um fio, ela deixou de comprometer o futuro por conta do passado vivido no
presente. E eu torno a repetir, Deus está falando, cuidado. Cuidado, o que foi no passado, deixe no passado. Só traga o que te mantém de pé. Se for para te entristecer, se for para te deixar com medo, se for para te deixar receoso, exclua da memória, exclua do álbum, tira, vai tirando tudo, porque não vale a pena, não vale a pena. Eu tenho coisas maiores para a sua vida, eu tenho coisas únicas, coisas que você nem mesmo sonhou. Então deixa o passado no passado, só traga o que te pode trazer esperança. Aleluias, somente apegado ao que Ele fez no passado é que nós nos manteremos fortes no presente. Do contrário, nós não conseguiremos esperar. E aí eu lembro do que aconteceu com o rei Saul. Eu poderia falar sobre Abraão e Sarai, mas Abraão e Sarai está muito batido. Acho que vocês não conseguem nem mais ouvir eu falar de Abraão e Sarai aqui, né? Todas as vezes que eu falo sobre processo, sobre tempo, eu sempre me utilizo de Abraão e Sarai. Mas vamos mudar um pouco. Em 1 Samuel 13, o rei Saul, ele está com um grande desafio. E que desafio é esse? O povo filisteu está vindo contra ele, está vindo para poder pelejar contra ele. E ele fica completamente apavorado, ele fica completamente desesperado. Por quê? Porque o número dos israelitas eram menores do que o povo filisteu. Então ele manda uma mensagem para Samuel, e Samuel devolve a mensagem dizendo: espera, porque eu vou levantar um holocausto e pedir ao Senhor que o Senhor dê vitória a Israel. Só que passa 1, 2, 3, passaram-se 7 dias e nada de Samuel chegar. E justamente pressionado pelos soldados, justamente atormentado por aquela pressão, Saul vai e levanta o holocausto. Saul mesmo vai lá e oferece sacrifício. Mas espera aí, Saul não era sacerdote. Mas espera aí, Saul não era levita. Saul era rei. E como rei não competia levantar o holocausto. Então entenda que Saul, ele não suportou o momento da espera. Saul, ele não se agarrou ao que o profeta Samuel tinha liberado sobre a vida dele. Espere, porque eu vou levantar um holocausto e Deus vai dar a vitória. Saul se apegou ao presente, ele ficou tão transtornado que ele sequer se esqueceu da promessa que havia sido liberado sobre a vida dele e respectivamente sobre a vida de todos os outros. E ele foi e levantou um holocausto, comprometendo o seu reinado, porque é exatamente a partir do capítulo 13 que Deus fala para Samuel falar: olha, a partir de agora Deus já está procurando um outro rei, porque você não soube lidar com as suas demandas, com o seu compromisso, você não soube esperar, você deixou o desespero tomar a sua vida e acabou comprometendo o seu futuro. Deus está falando: tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a maneira com a qual eu e vocês estamos administrando o nosso tempo, presente, passado e futuro. O futuro, é claro, pertence a Deus. O passado deixa no passado. Só precisamos trazer o passado quando ele de fato tem algum valor para nos manter de pé no presente. Se não tiver valor, deixe no passado. Senão nós somos motivados à ingratidão. Quando nós não sabemos esperar, isso significa que a gente não acredita no compromisso que nós assumimos, no compromisso que a pessoa assumiu conosco. Por exemplo, eu marco um compromisso de, ir comer uma pizza com um amigo. E o meu amigo diz assim: olha, vamos marcar então aí por volta de umas 9 horas. Se der 9 horas e ele não chega e eu vou embora, isso significa que eu dei descredibilidade na palavra dele. É claro, imprevistos acontecem, então cabe a mim esperar um pouco mais. Não importa se ele passou um pouquinho, Deus está falando, não importa se está passando do tempo que você acha que seria o tempo, vai acontecer, você só precisa esperar, e esperar em obediência, em retidão. Não é da forma que nós achamos que deve ser, não é no tempo, é no tempo de Deus.
Senão nós nos tornamos pessoas ingratas. Pessoas ingratas. Lembra dos 10 leprosos? Quem lembra aqui dos 10 leprosos? 10 homens leprosos que foram até Jesus, pediram para o Senhor: Senhor, nos cura, nós precisamos, conjecturando para que vocês entendam, nós precisamos, queremos ser curados. E o Senhor libera uma palavra sobre eles e diz: vão até o sacerdote para que vocês possam se mostrar a eles. Então, eles vão até o sacerdote ainda leprosos, e no caminho eles foram curados. E quantos retornaram para agradecer Jesus? Apenas um. Apenas um. E a própria palavra diz, e isso eu gosto muito, a própria palavra diz que o que voltou era samaritano. Ou seja, não fazia parte do corpo eclesiástico da igreja, não fazia parte do ministério de louvor, não fazia parte da intercessão, não fazia parte do evangelismo, não fazia parte da recepção. Era um samaritano, ou seja, a gratidão muitas das vezes vem de quem a gente não espera. De igual modo, a ingratidão vem de quem também nós menos esperamos. Deus está falando: tome muito cuidado, guarda teu coração. Guarda teu coração, algo que eu sempre falo, né? Para todos, em especial para a nossa pastora, eu falo: guarda teu coração, porque nós não estamos livres de nada. Nós não estamos livres de nada, então guarda teu coração, porque a ingratidão, a decepção vai vir sempre de um lugar que nós não esperamos. Por isso, se torna ingratidão, se torna decepção. Porque nós não esperamos, não está no cronograma. A gente está na nossa zona de conforto, mas aí a gente é tomado por um baque. Por isso é ingratidão, decepção, por isso que dói tanto. Deus está falando: respeite o processo, espere em obediência. Daí então aquele samaritano voltou e agradeceu, e Jesus perguntou: não eram 10 os que eram leprosos e que foram a ser curados? Então aqui fica muito claro que se nós não nos mantivermos fiéis a Deus, nós seremos tomados sempre por um senso de ingratidão. Fica muito claro que se nós deixarmos o passado tomar o nosso presente, isso vai comprometer todo o nosso futuro. E foi isso que aconteceu aqui com o povo de Israel. O povo, ele se corrompeu, o povo, ele quebrou completamente os planos de Deus, e isso só fez com que Deus então mudasse todo o plano que ele tinha para o povo hebreu. Como nós já bem sabemos, a trajetória do Egito para Canaã seria uma trajetória que levaria cerca de 40 dias, mas devido à murmuração que o diácono Ian também ministrou aqui nesta noite, por conta da murmuração, Deus então mudou de 40 dias para 40 anos. E isso fica muito claro em Salmos 95, do versículo 10 ao 11, que diz assim: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus está falando: cuidado, cuidado com a murmuração, cuidado com a ingratidão. Da mesma forma que o Senhor, ele abraça os que possuem o sentimento de gratidão, ele rejeita aqueles que são ingratos. Como tem sido o nosso sentimento pela obra, por Deus, por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas? É o que eu costumo dizer: talvez nada esteja do jeito que nós queiramos, mas tem estado do jeito que Deus tem permitido. E o mais importante é que Ele está no controle de todas as coisas. O laudo, como eu sempre digo, nós sempre nos deparamos com mais notícias ao que tange a nossa saúde. O laudo pode não estar favorável, mas nem por isso nós devemos ser ingratos, porque até agora o seu coração está batendo. Até agora ainda há fôlego no seu pulmão, até agora as suas pernas se movimentam, até agora você fala, você ouve, você vê, você toca, você anda, você vai de um lado para o outro.
Talvez você possa dizer, poxa, eu ainda não estou vivendo o momento financeiro que eu gostaria, mas até aqui o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Talvez você possa pensar, poxa, mas o Joey ele é tão repetitivo, ele sempre pega nos mesmos pontos. Meus irmãos, isso é meio didático. A repetição, ela faz reforçar a informação. Então não é à toa que em todas as mensagens, na grande maioria das vezes, eu pego no mesmo ponto: fortalecimento de espírito, estruturação de caráter pela palavra, sobre a palavra, vivendo a palavra, se alimentando pela palavra, porque é isso que verdadeiramente faz toda a diferença em nossas vidas. Eu posso ter um bom carro? Posso, mas o carro não vai trazer a felicidade que a palavra traz. Eu posso ter um bom relacionamento? Posso, mas por melhor que seja o meu relacionamento, mas o relacionamento não vai trazer a felicidade que a palavra traz. Eu posso estar com a minha vida saudável 100%, mas a minha vida 100% não vai trazer a felicidade, a tranquilidade que a palavra traz. E quem é a palavra? É o verbo. E quem é o verbo? Jesus. Aleluias. Essa semana, conversando com a menina que trabalha lá comigo, eu falei com ela, não sei qual foi o assunto, só sei que eu trouxe a ela o versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente assiste muitas ministrações e para inclusive para estudar, nós aprendemos que o verbo conhecer na Bíblia, ele é ligado diretamente ao verbo se relacionar. Por exemplo, é claro, se relacionar fisicamente, mas nós também podemos utilizar para se relacionar fraternalmente. Então, por exemplo, Adão conheceu Eva, né? Ou seja, eles se relacionaram. Depois nós vemos Abraão conheceu Sarai, e assim sucessivamente. Então, trocando por miúdos, é como Adão se relacionou com Eva, né? Abrão se relacionou com Sarai. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a palavra está dizendo, se relacionará com a verdade Jesus, e Jesus te libertará. É relacionamento. Não basta apenas conhecer. Eu conheço muitos aqui, mas eu não me relaciono. Eu não sei onde moro, não sei o gosto, não sei como é a casa, não sei há quanto tempo daqui. Eu conheço, mas eu não me relaciono. Jesus está falando, não basta me conhecer, tem que se relacionar. Aleluia. Para você ver a palavra ter efeito na sua vida, você tem que se relacionar. É relacionamento. É relacionamento. Mas eu me relaciono com Jesus. Eu venho aqui todo domingo, eu venho aqui toda quarta. Imagina um namoro ou um casamento que você só possa ter acesso ao seu noivo, à sua noiva, quarta e domingo. E como seria isso? Deus está falando, é esse tipo de relacionamento que você quer ter comigo, aos domingos e às quartas? E como fica na segunda? Como fica na terça? Como fica na quinta? Como fica na sexta? Como fica no sábado à noite, quando as propostas vêm? Deus está falando, é relacionamento. Eu não quero que você apenas me conheça, porque me conhecer, muitos me conhecem aí fora, mas é aqui dentro que você vai aprender a se relacionar, a se relacionar. Aleluias! A partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, a partir do momento que nós nos relacionamos com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, nós temos o perfeito equilíbrio, nós temos a perfeita força para justamente esperarmos em obediência. Quantos estão entendendo essa palavra, meus irmãos? Aleluia, que nós possamos, o louvor pode se preparar, que nós possamos nesta noite sairmos daqui com essa palavra, que nós possamos aprender a esperar em obediência, que nós possamos nos desapegar de tudo aquilo que nos deprecia, que deprecia a nossa caminhada. Nós precisamos nos apegar tão somente a tudo aquilo que Ele fez, a tudo aquilo que Ele faz, a tudo aquilo que Ele é. Ele é Senhor. Amém? Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos e só ouça
Apenas ouça o que o Espírito Santo de Deus vai te dizer nesse momento. Pode ir um pouquinho mais baixo. Certa vez, Deus chamou, atraiu Moisés até a sarça que se queimava, mas não se consumia. Como já foi ministrado aqui, confirmando a palavra, conjecturando para que vocês entendam, a conversa de Deus com Moisés foi: Moisés, eu te conheço. Moisés, eu sei das tuas limitações, mas mesmo sabendo de tudo aquilo, eu quero te levantar como libertador. Ou seja, eu quero que você tenha utilidade na minha obra. Só que aí Moisés, como eu e como você, ele pensou: mas eu sou pequeno, eu não sei falar, eu gaguejo, eu tenho uma palavra dura. Além do mais, o meu passado é um passado de morte, porque eu matei um egípcio. Então eu não tenho como voltar, porque eu estou envergonhado. Existe sangue pelas minhas mãos. Daí o Senhor disse: aquele que te perseguia, eu já eliminei. Então você pode voltar, porque eu já tirei do teu caminho. Aquilo que te impedia, calma. Aquilo que te impedia, eu já cuidei. Então você vai voltar. Só que aí Moisés ainda estava pegado às suas limitações. Eu não consigo, eles vão me apedrejar, eles vão me matar. Ou seja, Moisés no presente estava trazendo o passado dele, comprometendo o futuro. Só que aí eu consigo conjecturar, idealizar Deus falando para Moisés: Moisés, foi eu que te livrei da morte quando você sequer me conhecia. Foi eu que inspirei sua mãe para te colocar ali naquela bacia, e fui eu que te guiei pelo rio até as mãos da princesa. Fui eu. Então, se você tem que se apegar a algo, se apegue na libertação, aleluia, na grande obra que eu fiz sobre a tua vida. O mal que você gerou matando o egípcio, esquece, isso só vai te trazer mal. Se lembre das coisas boas, se lembre da maneira com a qual eu usei a sua própria mãe para cuidar de você como uma serva. Lembre-se da maneira com a qual eu utilizei a egípcia para cuidar de você como se fosse uma mãe. Ou seja, todos esses anos era eu cuidando, e não é agora que eu vou deixar de cuidar. Valeu. Olha, eu nunca aqui na igreja Casa de Oração, eu nunca pedi para ninguém vir aqui na frente. Mas hoje Deus está me tocando para te convidar a vir aqui na frente. Joy, eu vou ir na frente fazer o que? Você vai vir aqui deixar os seus medos, os medos que têm te impedido de caminhar e de chegar até o futuro que Deus tem para você. Aleluia, Deus está falando: é hoje, não deixa para amanhã não, é hoje que eu quero tratar a tua alma, tratar o teu espírito, tratar o teu coração, tratar a tua mente. Venha, porque hoje eu quero que você deixe todo medo, todo receio para viver, aleluia, o tempo que eu tenho para você, desde que faço algo novo em vossa vida. Deus está falando: vem, eu quero te convidar, vem até aqui. Independente de quem você seja, se você é um visitante, se você é um integrante de ministério, se você faz parte do corpo eclesiástico, se você tem medos, se você tem receios, se você tem inseguranças do passado que estejam afetando o seu presente, venha, porque hoje é a oportunidade que Deus está te dando de colocar cada peça no seu devido lugar. O passado fica no passado, o presente fica no presente e o futuro fica nas mãos de Deus. Aleluia! Venha, Deus está te esperando, venha.
Já temos aqui 4 vidas. Venha, não se envergonhe não. Venha, 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 venha. Nós vamos orar. Vamos orar, vamos clamar. Você que ficou no seu lugar, estenda as suas mãos para cá, para que nós possamos interceder por essas vidas. Eu não sei o que tem afligido, eu não sei o que tem perturbado, eu não sei o que tem desestruturado, mas a palavra do Senhor é: traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu quero te entregar, ó Deus, a vida de cada irmão que corajosamente veio aqui à frente. Pessoas que estão sedentas de Ti, pessoas que têm sido, ó Deus, atribuladas, pessoas que têm sido, ó Deus, atacadas pelos efeitos do passado, mas hoje, de acordo com a Tua palavra, não a minha, mas de acordo com a Tua palavra que nunca volta vazia, hoje eles poderão viver o presente com a garantia do futuro, porque todo medo, todo trauma, toda mágoa, todo receio do passado será despedaçado pelo poder e autoridade que existe no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E a igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mais perto do monte, aleluia, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Tira todo medo, tira, Jesus. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Tira, Jesus, tira, Jesus, tira, Jesus. Tira, Jesus, tira, Jesus, tira, Jesus. Tira do coração, tira da alma, tira do espírito, tira, 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 tira. Quebra, 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 quebra. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Que muitos desistirão e vão ficar lá. Eu vou ficar lá até te encontrar, esperando em obediência, te esperando em obediência. Aleluia. E vou fazer morada, e vou ficar lá. Mais perto, mais perto, mais perto. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. E Deus vai tratando. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. Diz essa noite pro Senhor, vai! Que me faz dizer, Moisés, Suba em meu lugar. que me faz entender e que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte, que muitos desistirão e vão ficar lá até
te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Baixinho, ó. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Levante as suas mãos nessa noite e declare, diga: então me tira o Faz dizer, Moisés, suba em teu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E assim Deus vai fazendo, Deus vai tratando, Deus vai tratando, Deus vai tratando, Deus vai tratando. E se você só ficar olhando, quem não é tratado é você. Deus está falando, se liga, entra na mesma ligação, porque os céus se abriram. Eu autorizei que os céus se abrissem sobre a igreja, a casa nova de oração nesta noite. Então se liga, porque hoje é noite de tratamento. 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 Deus está falando, eu vou tirar o passado, eu vou arrancar o passado e lançá-lo no mar do esquecimento. Aleluias, 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 O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre. Levanta as suas mãos e diga o nome dele, vai! Jesus. O Exu está neste lugar. Continua assim, Yeshua. Há uma glória neste lugar. A manifestação do Yeshua se faz presente neste lugar. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé,
Elohim se manifestará. Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Diga o nome dele. Yahweh, Yahweh, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem. Você pode dizer para o Senhor: Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, Yeshua.